Bom, gente, eu tô aqui agora é a segunda parte, né, do meu vídeo que eu tava falando de funcionário a patrão, né? Para quem não sabe da história do começo, eu tenho a primeira parte no meu canal já, né, eu coloquei ontem. E mais ou menos para resumir, para não ficar uma coisa tão chata e maçante, né? Eu trabalhei no lugar tudo e acabei conseguindo virar patrão, né? E eu tava de aviso prévio também, que é uma coisa bem, bem difícil de acreditar, né? E para engatilhar no último vídeo que eu tinha falado dessa parte, né? Que eu não tinha como entregar e meu pai começou a entregar. E resumidamente também é que assim, eu fiz um acordo com o meu ex-patrão e eu tinha um mês para arrumar uma certa quantidade. Ele me deixou trabalhando na empresa, ela não era minha ainda. E se em um mês eu não conseguisse a quantidade, ele me dava só o meu dinheiro, né, da rescisão, mas não dava a multa. Ele não pagaria a multa. Ele deixou eu trabalhar por um mês no lugar, eu acho que ele não acreditou que eu ia conseguir. Eu tinha R$ 150 no bolso, que foi o dinheiro que eu comprei farinha e fermento. E um cliente só que tinha sobrado, que dava uns R$ 1.000 por mês. Resumindo, eu peguei esse cliente, eu fui atrás, ele pagava por mês, eu consegui pedir para ele me pagar por semana, porque senão não ia ter como movimentar o negócio. Mas também eu quero já salientar algumas coisas por que o negócio ele foi muito bom no começo, mas depois ele começou a dar muito problema porque eu não tinha experiência. Eu não sabia, é uma coisa que inclusive eu quero salientar, eu quero mostrar como que o negócio funciona. Não é simplesmente você abrir um negócio. É a primeira coisa que as pessoas imaginam que eu vou abrir um negócio. Não é assim, é muito mais difícil do que vocês imaginam. E sem falar que comida no Brasil, qualquer coisa que você faça na tua casa, marmita, salgado, você está agindo contra a lei se você não chama a vigilância sanitária para aprovar o local. E infelizmente é assim, se você abre qualquer coisa e alguém denuncia, a vigilância sanitária vai lá, eles vão dar um tempo para você organizar conforme eles pedem. Caso contrário, você vai ser multado e pode ser até preso. Então não é assim, entendeu? As pessoas falam assim, eu vou fazer bolo de pote, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Legal, você está trabalhando tudo. O problema é que a gente tem a vigilância sanitária. E se você realmente não segue os padrões, você fecha, entendeu? Então não é tão simples assim quanto as pessoas imaginam, não. Eu vou pegar uma coisa na minha casa que eu vou começar a fazer para vender. Não é assim, não. Você tem que ter um ambiente limpo, um ambiente estéril, não pode ter bicho, tem que ter um processo de produção. A pessoa no começo pode até dar certo, alguém denunciou, você está lascado. Porque a vigilância sanitária vai lá a hora que você menos espera. Então, para resumir, né? Eu peguei esse cliente, mas era muito pouco, é claro. Eu já estava meio que, né, pensando. Aí eu comecei a ir atrás de todos os clientes que meu ex-patrão tinha, ele tinha bastante. E aí eu comecei a ir atrás desses clientes. Eu comecei simplesmente a ir atrás desses clientes. Até que eu achei um cliente que era um mercado que vendia muito pão por dia. Eles tinham outro fornecedor, eu conheci esse fornecedor, inclusive eu trabalhei pro cara. Era um nojo, era uma padaria porca. Claro, eu nem falei nada disso, Simplesmente tinha lá, o pão era muito longe do local, o pão estava todo frio, tudo. O meu lugar era tipo 1 minuto de lá. Eu tinha a condição de assar o pão e levar o pão quente. Eu levei 50 pães pro cara lá, o cara já adorou. E ainda mais pão quente. Então aí como que aconteceu? Eu nem tava tão esperançoso. De noite lá eu já tava meio que encerrando a minha produção. Eu sempre eu tinha os pão guardado, né, porque eu fazia de um dia pro outro, pro outro cliente. E tinha lá ainda uns 100 pães. Ele falou assim, tem como aí, os pães que você colocou aí, a gente vendeu tudo e o outro tá sobrando aqui, ninguém quer. Tem como você trazer mais uns 100? Era o que eu tinha. Eu levei lá, beleza. Aí no dia seguinte ele falou assim, agora você traz aí de noite aí mais uns 50, 100 pães aí pra gente ver como vai ser. Resumindo, em uma semana ele começou a pegar pão de noite meu e de manhã do outro cara ainda. Depois na segunda semana ele já queria o pão meu o dia inteiro. Só isso aí me ajudou com uns 2, 3 mil pães por dia. A grosso modo, cara, assim, só pra vocês terem uma noção de que parece que é pouco, mas não é.
Eu vendia R$ 7 o quilo do pão, claro que eu tenho que faturar em cima, mas eu não posso vender tão caro, porque senão eu não vendo, né? Eu ainda tinha aí uns R$ 2, R$ 3 de faturamento por quilo de pão. Se eu não me engano, eu vendia pro cara 60, eu acho que é isso. Uns 60, 70 quilos de pão, né? Que o pão quando seca ele pesa muito menos, né? Uns 60, 70 quilos de pão por dia. Parece pouco, mas só nessa brincadeira aí dava mais de R$ 2, R$ 3 mil limpo, descontando tudo. É um dinheiro muito razoável. Aí eu fui atrás desse, fui aumentando a produção, eu consegui novos clientes, eu fui atrás de... Totalizando até o fim do mês, eu estava com mais ou menos uns 10 clientes. Eu ainda trabalhava sozinho, a minha mulher ajudava um pouco. Para resumir, eu consegui em um mês, eu não acreditei, tanto que eu tirei foto, tudo, eu cheguei a ter R$ 15 mil na mão. E isso me deslumbrou, porque eu nunca tinha visto tanto dinheiro em espécie na minha vida. Meu ex-patrão assustou, tá? Falou assim, então, você vai querer arriscar mesmo? Então tá bom, você sabe que, né, se você ficar sem pagar, eu vou ter que pegar de volta o tal. Beleza, aí eu fiz o acordo com ele lá, depois no primeiro mês também ele pagou, olha só, ele pagou o aluguel, a água, a luz. Então eu não posso reclamar, porque o que ele fez pra mim, dificilmente outra pessoa faria. A partir do segundo mês eu ia ficar por conta. Eu ia ter que pagar quase 3 mil da prestação, que era o local, mais 2 mil de aluguel, mais água e luz aí quase 3 mil. Eu ainda ia ter que lucrar o meu e ainda eu ia ter que, né? E aí, mas aí começou uma coisa que eu realmente assim não esperava, né? Como eu não tinha muita experiência, eu não sabia como funcionava, que é o capital de giro. O que é o capital de giro? É o dinheiro que você vai abrir uma empresa, ela geralmente é o capital da empresa, né? Sei lá, você vai abrir uma empresa e você coloca 10 mil nela. É o dinheiro que você tem para comprar mercadoria, para fazer o negócio andar. Abrir uma empresa, que muitas pessoas fazem isso, né? Eu tenho 10 mil, eu vou gastar tudo com equipamento e mercadoria. Beleza, e o dinheiro para manter? O dinheiro, você tipo, vai ter elas por elas, tipo, você vai ter que vender as coisas para ter dinheiro para comprar de novo, mas você não tem dinheiro para pagar os primeiros meses de aluguel, de luz. Então muitas pessoas se dão mal por causa disso. Então a primeira coisa, se você tem 10 mil, abre um negócio com 5 mil e os outros 5 mil você usa como capital de giro para poder manter o negócio funcionando. Senão não vai dar certo. Você tem que ter esse capital de giro que é para as mercadorias, para poder ampliar ou comprar mais mercadoria, para um gasto eventual que você não tá a máquina quebra. Eu não sabia nada disso. Resumindo, isso me custou os primeiros meses, eu só fechava no vermelho, mas eu tinha que comer ainda. Então o que começava a acontecer? Eu tirava do meu para poder pagar todas as contas, mas eu quase não conseguia comer. Porque eu não tinha essa noção de capital de giro, eu não sabia como funcionava. Nos 2, 3 primeiros meses, o meu pai ajudou um pouquinho, tudo, porque eu não conseguia sobrar para comer. Eu estava tipo, pagando o negócio, pagando a luz, pagando a água, mas eu não tinha dinheiro para comer. Porque eu não sabia que eu tinha que ter esse capital, né? Eu não sabia nada de negócio. Aí, resumindo, o negócio durou quase 2 anos. Eu cheguei e outra coisa, o negócio, para quem não sabe, tem o Prolabore, né? O que é o Prolabore? É o lucro do lucro. O meu salário é o Prolabore. Depois que eu pagar todas, eu tenho lucro. Eu tenho faturamento. Sei lá, o faturamento é 100 mil. Desses 100 mil, eu vou ter que pagar todas as minhas contas. Olha quantas contas a gente tem. Aluguel, água, luz, escritório de contabilidade, funcionário, fornecedor. Aí se você tem um veículo, o gasto com veículo, a manutenção com veículo mensal, a gasolina, o combustível, aí vocês descontam tudo. Quanto vocês acham que sobra? Depende muito, muito, muito do tipo do negócio. Mas em média, um Prolabore razoável chega a ser 5 a 10% do lucro. Então, ou seja, eu via lá 50, 100, às vezes 100 mil por mês, sobrava 5, 10 mil no começo.
quando eu comecei a ganhar, né? Ou seja, não, é um dinheiro razoável para quem nunca teve. E eu já tive pico de meses que eu cheguei a ganhar 20 mil reais. Isso de faturamento de prolabore que fala, né? Que é o lucro do lucro. Mas, vou resumir bem a história. Quando a gente não vê tanto dinheiro assim na nossa vida, a gente começa a meio que gastar muito sem perceber. E isso é uma coisa muito, muito triste, né? Que a gente vai gastando dinheiro e a gente não percebe. Porque embora eu sempre tive uma educação financeira muito boa, quando você tem família é diferente, né? Você quer dar do bom e do melhor. Aí veio a pandemia, eu não estava preparado, eu não estava muito, né? As coisas subiram demais. Aí eu tive uns problemas pessoais também. Eu só estou resumindo a história, tá? Porque eu podia realmente ter continuado, eu podia ter dado um jeito de... Mas foi tanta coisa, gente, que começou a dar errado, que eu falei, meu Deus do céu, é pra eu parar, porque foi uma coisa atrás da outra. Eu nunca vi isso. Era carro quebrando toda hora, eu não tinha tempo de deixar o carro parado na oficina para arrumar, porque o meu pai não queria mais me ajudar, né, a entregar os pães, porque a mulher que ele tava não deixava ele me ajudar. Aí eu já desanimei muito, sabia que eu precisava da ajuda dele. O carro ia ficar 2, 3 dias parado, eu não podia. Os clientes não buscavam a mercadoria no local, eu que tinha que levar. Então eu vi que cliente não é amigo seu, a partir do momento que a qualidade diminui, você fica doente, o cliente não quer saber, as pessoas elas têm uma ideia de que ser patrão é uma maravilha. Ser patrão é bucha atrás de bucha, você que resolve tudo, funcionário fez cagada, você tem que corrigir, você tem que tomar cuidado para não perder clientela, cliente te trata mal, vai te humilhar. Então, sim, ser dono de alguma coisa é muito bom. Mas não pense que é fácil, que no começo é só despesa. Eu ainda peguei um negócio andando, que é bem menos pior do que você fazer do zero. Mas a experiência que eu tive foi, assim, inigualável. Eu realmente, o esforço que eu tive, eu comecei a ver que quanto mais eu trabalhava, mais eu ganhava. Diferente do emprego CLT, que quanto mais você trabalha, mais trabalho você tem, você ganha a mesma coisa. Você tem que saber se esforçar de uma forma inteligente. Não adianta você se esforçar no emprego que não tem futuro e não vem o seu esforço. Se você começar a ver que o emprego te cobra muito, exige muito de você e não tem retorno, não tenha vergonha de pedir conta. Isso não é errado. O que é vergonhoso é você ficar sendo humilhado, esperando que você vai ser promovido e você não vai ser promovido. Inclusive eu falei isso no vídeo passado, né? Se você não é indispensável, se o que você faz só você sabe fazer, esquece, cara. Eles vão contratar uma pessoa que vai ganhar menos do que você para fazer o que você está fazendo, se o que você faz é descartável. Então, seja indispensável, seja bom no que você faz. Aí você vai poder simplesmente ditar a regra. Se você é uma pessoa substituível, cara, você não pode fazer nada. Se você ameaçar ir embora, você é mandado embora. Ninguém vai ter pena de te mandar embora. Agora, se você é uma pessoa que produz muito, que a empresa sabe que precisa de você, você sabe processos que só você sabe, e para treinar outra pessoa dá trabalho, ninguém mais sabe, e outra pessoa com a mesma competência que você, em outro lugar, talvez custe mais caro, a empresa vai pensar muito antes de te mandar embora. Então, resumindo, gente, eu quis falar um pouco da minha história. Essa foi a segunda parte, que depois eu acabei falindo, vendi meu negócio. Mas a minha mente empreendedora, eu nunca abandonei. E, infelizmente, a pior coisa quando você tem negócio é trabalhar para os outros depois. A sua postura muda. Você é obrigado, quando você é dono, a ter uma postura de liderança, né, de chefe mesmo, né, de líder, quer dizer, né? E trabalhar para os outros, digamos assim, com essa mentalidade, é ruim, porque as pessoas vão achar que você é arrogante, as pessoas vão ter medo de perder o cargo. Então é uma coisa que eu aprendi, que você tem que tentar baixar a crina quando você trabalhar e não ficar falando para os outros, porque isso não ajuda nada. Eu tive negócio, isso não ajuda. As pessoas, elas, se puder, elas vão tirar, elas só vão, digamos que, aproveitar da situação e vão usar isso contra você. E acredite que vão usar da pior forma possível. Eu sofri muito nos meus últimos empregos porque eu era muito ingênuo. Até entender mais ou menos como funciona de verdade a CLT, né? Que eu quero fazer um vídeo só sobre isso, que é como funciona de verdade a CLT. Então é isso, gente. Eu queria falar que realmente é possível mudar de vida, é possível você
como fala, você virar patrão mesmo sendo funcionário e não tendo muita experiência. Porém, você tem que se preparar, você tem que se capacitar, você sempre tem que estar disposto a aprender, mesmo com pessoas que não querem ensinar você de uma forma ou outra. É possível aprender com quem não quer ensinar. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo, vejam até o final. E eu agradeço se deixarem like, se inscrever no canal, porque é um pouquinho da minha história, me ajudou muito a amadurecer profissionalmente, embora agora eu esteja desempregado e eu quero depois tentar mostrar mais claramente o que está acontecendo comigo. E é isso. Obrigadão e deixe like.